Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre o nacional desenvolvimentismo na América Latina no início do século XX. Nós abordaremos esse assunto em 3 vídeos. No primeiro vídeo nós vamos tratar do surgimento do nacional desenvolvimentismo no México, de Pancho Villa, Emiliano Zapata, Cárdenas e Carranza. No segundo vídeo nós vamos abordar sobre o surgimento do nacional desenvolvimentismo no Chile de Allende. E no terceiro vídeo, nós vamos abordar o nacional desenvolvimentismo na Argentina de Perón. Espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, assista os outros 3 vídeos. Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o surgimento do nacional desenvolvimentismo na América Latina, mais especificamente no México, o contexto econômico da América Latina no século XX. Os países da América Latina iniciam o século XX com economias agroexportadoras, né? E cada um desses países vai ser especializado na produção de algum produto, né? O Brasil, a Venezuela e a Colômbia serão grandes produtores de café, o Chile, o cobre, o México, o açúcar, a Argentina e o Uruguai vão exportar carne e trigo. O contexto econômico da América Latina. A maioria dos países da América Latina importavam bens industrializados dos grandes centros capitalistas. Alguns tentaram modernizar suas economias, fazendo empréstimos com os britânicos, principalmente, que na época eram a grande potência mundial. Os investimentos, de modo geral, foram usados para setores voltados para o escoamento da produção, como portos, ferrovias, construção de frigoríficos e etc. Essa política, no entanto, ela vai reforçar a dependência desses países em relação aos grandes centros capitalistas globais. Quem eram os maiores beneficiados com a política econômica agroexportadora da América Latina no início do século XX? As elites latino-americanas, claro, que eram compostas por proprietários de terras e proprietários de minas, e estes formavam as grandes oligarquias dominantes da vida econômica e política nesses países na América Latina em desenvolvimento. E, portanto, nessa relação, exploravam os trabalhadores de suas respectivas nações. Os insatisfeitos. Uma parte da elite da América Latina, nesse período abordado, não estava satisfeito com essa política agroexportadora, O modelo econômico agroexportador não era benéfico às suas atividades, E com a dependência econômica de seus países em relação aos grandes centros, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, também prejudicava o desenvolvimento do comércio latino-americano e da pequena indústria ainda embrionária, incipiente. Esse modelo político também ele acabava por aprofundar as desigualdades na América Latina. Com amplo apoio de setores da sociedade, vivendo em condições miseráveis, como famintos, doentes e analfabetos, uma parte da elite desses países latino-americanos, no início do século XX, manifestam enorme insatisfação com essa política agroexportadora dos países latino-americanos. Os setores das elites insatisfeitos vão propor, portanto, o nacional desenvolvimentismo, E entre essas metas, nós temos algumas aqui mais importantes de se destacar. Eles propõem a superação da dependência externa, a superação das desigualdades internas, alterar a economia baseada na exportação de produtos agrícolas e minerais, formulando um projeto de desenvolvimento baseado na industrialização nacional, recorrer ao capital privado e a empréstimos estrangeiros para criar empresas e indústrias estatais, atrair empresas europeias e americanas. Assim, surge na América Latina um caráter estatizante e nacionalista, conhecido como desenvolvimentismo. A Revolução Mexicana de 1910. Diversas foram as formas para o desenvolvimento na América Latina, como revoluções, regimes liberais democratas e ditaduras militares. A Revolução Mexicana, no início do século XX, serviu de modelo de política desenvolvimentista para os outros países latino-americanos. Entre 1876 e 1910, o México viveu sob a ditadura de Porfírio Díaz. Díaz permaneceu no poder no México por mais de 30 anos, manipulando as eleições. Durante o governo de Porfírio Díaz, ocorre grande crescimento econômico, porém, este só beneficiava apenas os latifundiários e os empresários.
Os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais passavam por inúmeras dificuldades. No processo de formação das grandes propriedades latifundiárias que alimentavam esse modelo econômico, na ditadura de Porfírio Dias, milhares de indígenas, camponeses perderam suas terras, gerando revoltas populares por todas as regiões do México. O Manifesto, o Plano de São Luís, de Francisco Madero, de 1910. Em 1910, a oposição liberal apresentou Francisco Madero como candidato. Porém, Madero foi preso um pouco antes das eleições. Assim, Porfírio Dias foi reeleito em mais uma eleição fraudulenta. Ao sair da prisão em 1910, Francisco Madero foi para os Estados Unidos, de onde escreveu o Manifesto, ou Plano São Luís, onde neste ele declara nula as eleições, já que ele foi preso e excluído do processo eleitoral, o que tornou, na visão dele, a eleição manipulada, portanto, ilegal, e se proclama presidente provisório do México, incitando, portanto, o povo mexicano à revolta. No manifesto, ele vai citar a reforma agrária e a distribuição de terras. Madero conta com o apoio de outros líderes rurais, como Pancho Villa e Emiliano Zapata, e no início de 1911, centenas de grupos armados atacarão o Exército Federal. E em maio de 1911, a Revolução de Madero é vitoriosa e Porfírio Dias se exila. Em junho, portanto, Madero entra aclamado na Cidade do México e em 1º de outubro foi eleito presidente da República com 98% dos votos. O vacilo de Madero. Não se preocupou com as injustiças sociais, não se preocupou com a tão esperada reforma agrária, não feita. Zapata, portanto, rompe com Madero e Zapata exige a devolução das terras tomadas dos camponeses no centro-sul do país. E um grupo conservador de industriais, empresários, banqueiros, grandes comerciantes, militares e políticos passaram, portanto, a conspirar contra o governo de Madero. E em 19 de fevereiro de 1913, Madero foi preso pelo general Victor Huerta e fuzilado 3 dias depois. O México volta a ser uma ditadura. Os Estados Unidos, que apoiavam Madero, não reconheceu o governo de Victor Huerta. Nesse momento, o México se divide em 3 projetos. O projeto Zapata limitava-se à devolução de terras, aquelas terras tomadas no centro-sul do país, na época ainda de Porfírio Dias, no processo de concentração de terra e de formação dos grandes latifúndios, onde havia uma imensa população descendente de indígenas que viviam em aldeias e trabalhavam em terras comunais e em lotes familiares. Com a formação dos latifúndios, foram transformados em miseráveis ou imigrantes sem rumo. O projeto Pancho Villa. O projeto Pancho Villa já é um pouco diferente do projeto de Zapata. Ele representa uma população mais ampla do norte do México, que tornaram-se assalariados com a expropriação de suas terras. Essa era uma região mais desenvolvida do país por conta dos poços de petróleo e das minas. Villa defendia, portanto, a formação de colônias agrícolas e militares. A República, na concepção de Pancho Villa, teria à disposição de milhares de camponeses armados e treinados para defendê-los. O projeto de Carranza. Então, governador do estado de Coahuila, Carranza vai defender o governo federal como realizador de projetos sociais e também defendia a reforma agrária. Carranza lança em 1913 o Plano Guadalupe. Tratava-se de um programa de combate à ditadura militar de Huerta, o general, instituía um exército constitucionalista, com Carranza à frente deste, e o exército de Carranza contava com apoio das tropas de Zapata, com as tropas de Pancho Villa e com tropas dos Estados Unidos da América. Carranza contra Villa e Zapata. A vitória contra a ditadura de Huerta resultou em um novo conflito. Agora será Carranza contra as milícias de Villa e Zapata. Em fins de 1914, os exércitos camponeses controlavam a maior parte do país. Mas, ao contrário de Carranza, faltava a Zapata e a Villa um projeto de Estado nacional. E no início de 1915, Carranza decretou a lei agrária, devolvendo as terras tomadas aos camponeses, sobretudo no sul do México. E também Carranza aliou-se à Central Sindical, ou Casa do Operário Mundial. Apoiando as lutas dos trabalhadores urbanos, Carranza conseguiu um grande contingente de homens para lutar contra os zapatistas e os viloístas.
Após várias batalhas, Carranza derrota as tropas campesinas, né? E as guerras civis da Revolução Mexicana terminam antes de 1915. Zapata foi morto numa emboscada em 1919 e Villa recebeu uma fazenda onde passou o resto de seus dias, até falecer em 1923, vítima também de uma emboscada. Mas a Revolução Mexicana continua, né? Para institucionalizar a Revolução, Carranza convoca uma Assembleia Constituinte e em 1917 o México ganhou uma nova Constituição, com leis sociais para os trabalhadores urbanos, com lei agrária que concedia terras aos camponeses e com lei que nacionalizou as terras e o subsolo, e com uma lei que transformou a educação em laica. A promulgação da Constituição de 1917 e a criação do Partido Revolucionário Institucional encerram o processo revolucionário iniciado em 1910. O governo Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Esse governo vai consolidar a Revolução Mexicana, né, iniciada em 1910. Ele vai investir em novos setores da comunicação, agricultura, irrigação, bancos estatais, vai investir na infraestrutura, na industrialização, na estatização de ferrovias, vai implantar uma legislação trabalhista e vai adotar uma política externa independente, né? E a principal medida vai ser a nacionalização do setor petrolífero, né, na época controlada por britânicos e americanos. Cárdenas obteve apoio popular da massa e seu governo foi o apogeu do nacional-desenvolvimentismo no México do século XX. De tal modo que outros países da América Latina adotarão tais medidas.